Esta é a história do verdadeiro Jesus Cristo. O mundo brutal em que ele viveu. As forças que moldaram o homem em sua missão. E de como ele passou de humilde trabalhador a líder carismático com milhares de seguidores e uma mensagem revolucionária. A história e a arqueologia podem agora revelar onde Jesus pregou, o que influenciou seus ensinamentos. E a ciência pode revelar qual pode ter sido sua aparência quando adulto. Jesus, um defensor do povo em curso de colisão fatal com o Império Romano. Quem foi Jesus? Sua missão. 3 especialistas em assuntos bíblicos viajaram à Terra Santa para descobrir o verdadeiro mundo de Jesus. A especialista em estudos bíblicos Rachel Haverlock, o arqueólogo Byron McCain e o teólogo e pastor batista Ellen Callahan estão desenterrando indícios extraordinários sobre o homem e sua época. Rachel e Ellen vieram ao deserto nas proximidades do Rio Jordão, um lugar importante na vida do jovem Jesus. O Jordão há muito tempo desempenha um papel fundamental da história do povo hebreu. Foi aqui que o rio se abriu para Josué e os israelitas. Aqui também o profeta Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. O Jordão sempre foi um lugar onde as pessoas veem manifestações físicas de Deus. Até hoje, ele é um local de peregrinação muito procurado. Há 2000 anos, segundo os evangelhos, Jesus também era um peregrino. Ele caminhou 140 quilômetros de Nazaré, sua cidade natal, até o Rio Jordão. Jesus já era um jovem pouco convencional. Ele não se casara nem se tornara um trabalhador braçal como seu pai. Talvez estivesse inquieto, pensando em consertar os erros da sua época e tenha ido até o Jordão para encontrar um caminho. O maior profeta da época era João Batista. João oferecia uma alternativa à religião do Estado, comandada pelos sacerdotes de Jerusalém. João Batista foi descrito pelo historiador judeu Joséfo, que escreveu algumas décadas mais tarde. Ele era um bom homem e comandou os judeus a exercitarem a virtude e assim chegarem ao batismo. Eles vieram em multidões ter com ele, pois eram profundamente movidos ouvindo suas palavras. João tinha uma ideia simples, mas que na Palestina do século I era inédita e libertadora. A lei judaica dizia que os fiéis precisavam de banhos rituais periódicos para permanecerem santos e puros. João dizia que se as pessoas queriam se arrepender dos seus pecados e serem salvas por Deus, bastava que fossem batizadas uma vez por ele. Aquele homem apareceu dizendo: você não precisa de padre, não precisa de templo, não precisa de sacrifício e não precisa de um rei. Não precisa ir à cidade, só precisa se molhar e esperar. É algo absolutamente brilhante na sua simplicidade. O Evangelho sugere que Jesus foi atraído por esta ideia revolucionária. Podemos imaginar Jesus como um jovem infeliz com a situação da sua época, ávido por mudanças, querendo sair de casa e tornar-se parte de algum movimento que defendia mudanças. Na época, o movimento batista era o maior entre os que haviam. E faria todo sentido que um jovem assim fizesse parte dele. O encontro de Jesus com João foi tão importante que 2 dos evangelhos o consideram um ponto de partida da história de Jesus.
ابني. Os evangelhos dizem que João reconheceu imediatamente Jesus como Filho de Deus e curvou-se diante dele. Fontes históricas contam que naquela época João Batista desfrutava de imensa popularidade. Por esse motivo, as autoridades temiam que ele estivesse incitando uma rebelião. João havia deliberadamente colocado sua base na margem leste do Jordão, fora do território controlado pelos romanos. A região era controlada por Herodes Antipas, rei da Galiléia e marionete dos romanos. Herodes poderia ter deixado João, seu compatriota judeu, em paz. Ele não representava uma ameaça militar, mas Herodes estava inquieto. Qualquer um que viesse aqui com uma multidão de seguidores seria suspeito naquelas circunstâncias. Os romanos exigiam que Herodes mantivesse a ordem, e ele então decidiu usar João para enviar um aviso a todos os subversivos religiosos. A execução de João realmente aconteceu. Ela foi registrada pelo historiador romano Joséfo. O evangelista Marcos mais tarde acrescentou o detalhe de que Salomé, a enteada de Herodes, exigiu que a cabeça ensanguentada de João lhe fosse trazida numa bandeja. Sua morte foi muito sangrenta e perturbadora. A imagem do profeta decapitado com a cabeça numa bandeja é perturbadora para nossa sensibilidade moderna. E para seus seguidores deve ter sido uma tremenda tragédia e uma grande perda. A execução de João afetou um de seus seguidores de uma maneira profunda. O Evangelho de Marcos sugere que foi nesse momento que Jesus tornou-se ele próprio um líder. Ele assumiu a mensagem de João e seus seguidores. Mas havia uma diferença importante entre os dois homens. João mantinha-se perto da água. Sua marca era o batismo aqui, às margens do Jordão. Enquanto João evitava as áreas mais populosas, Jesus colocou o show na estrada. Jesus queria levar sua mensagem ao povo, às pessoas como ele. E então voltou a Galiléia, a uma importante cidade pesqueira chamada Cafarnaum. Há séculos, Cafarnaum atrai peregrinos e muitos turistas da Terra Santa. Uma igreja moderna ergue-se no local onde se diz que Jesus ficou. Para entender por que Jesus escolheu Cafarnaum, Byron McCain veio aqui encontrar-se com seu colega arqueólogo Jonathan Reed. É um lugar fantástico para se visitar. É um local de peregrinação, uma Disneylândia arqueológica, de certa forma. As pessoas adoram visitá-lo. Diz a tradição que a sogra do apóstolo Pedro vivia aqui e que este era um local de peregrinação para os primeiros cristãos. Para chegar ao que interessa ao século I, seja referindo-se à construção ou ao Jesus histórico, temos que arrancar tudo isto e chegar ao núcleo. E aqui é o núcleo de uma casa bastante simples da Galiléia do século I. Eu sou cético quanto a todos os locais sagrados da Terra Santa, mas acredito ser possível que alguma coisa tenha acontecido aqui, o que não tenho certeza. Havia boas razões para escolher Cafarnaum como a base para o seu ministério incipiente. Cafarnaum, se você analisar, fica bem na fronteira. É uma região fronteiriça e tem mar. Eu a descreveria como um ótimo lugar de onde escapar. E Herodes Antipas já havia executado, quando Jesus começou seu ministério, ele já havia executado João Batista. E talvez Jesus tenha pensado, eu não quero que isso aconteça comigo.
Se ele se metesse numa encrenca, se atraísse uma multidão grande demais, se atraísse atenção, bastaria andar alguns quilômetros e estaria fora da jurisdição de Herodes Antipas. Mas enquanto permanecesse em Cafarnaum, Jesus estaria em território hostil. Do outro lado das águas, estendia-se a sombra escura de Roma. Tiberíades, uma cidade construída por Herodes Antipas para honrar os invasores romanos. Basta olhar e ver que ela acaba causando um grande impacto. Ali estão os governantes. As pessoas de Cafarnaum, quando olhavam aquelas casas, viam que era um lugar mais rico. Ali viviam os ricos. Elas sabiam o que estava acontecendo. Sabiam que Roma estava no horizonte. Os ensinamentos de Jesus frequentemente destacavam um abismo cada vez maior entre os ricos e os pobres. Em Cafarnaum, ele encontrou uma plateia pronta entre os pescadores pobres da cidade. Eles viviam à margem da sociedade. Sua existência era muito perigosa. Os impostos sobre a pesca eram pesados. Era preciso pagar uma taxa para colocar um barco na água e o trabalho era muito pesado. Os que eram atraídos pela pesca eram pessoas rudes. Talvez o equivalente aos estivadores de hoje. Entre esses homens pobres e rudes, Jesus recrutou a equipe que o ajudaria a forjar uma nova religião mundial. Quando Jesus voltou de sua jornada ao Rio Jordão, ele se estabeleceu na cidade de Cafarnaum e começou a recrutar discípulos entre os pescadores pobres. Os evangelhos contam que os dois primeiros que ele arregimentou foram os irmãos Simão Pedro e André. Eram pescadores. Jesus disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. أنا نوعدكم اللي كان تتابعوني تربحوا برشا. تربحوا برشا. Quando ele os convidou a abandonar tudo e a segui-lo, foi de uma forma que eles aceitaram imediatamente. Eles simplesmente largaram tudo. Bom, eles largaram tudo e o seguiram, mas também não tinham tanta coisa assim. Os indícios arqueológicos da pobreza dos pescadores são convincentes. Em 1986, um barco de madeira foi encontrado no lodo do Mar da Galileia. Ele datava do século I, ou seja, tinha cerca de 2000 anos. As pessoas que o construíram tinham materiais muito pobres à sua disposição. Sei. Era principalmente pinho, que não é indicado para se construir um barco. Os pescadores da Galileia faziam todo o possível para manter os barcos em condições de navegar, remendando-os com qualquer pedaço de madeira que conseguissem encontrar. E quando a vida útil do barco terminava, ele era desmantelado e afundado. Os pescadores da cidade não eram os únicos recrutas potenciais de Jesus. Cafarnaum era um centro comercial, o tipo de lugar que atraía jovens andarilhos da zona rural. Analisando por uma perspectiva estritamente demográfica, havia muitos dos que eu chamaria de jovens marginalizados, rapazes que não podiam se casar porque não tinham terra e frequentemente o que faziam era mudar-se dos vilarejos menores para os maiores e até para cidades grandes. No decorrer de sua vida, Jesus havia observado como as pessoas pobres como ele eram impotentes sob a dominação romana. Elas sentiam a opressão diariamente no estômago e no bolso. Uma das maneiras pelas quais a presença romana era sentida era através dos impostos. Os evangelhos falam de coletores de impostos e até de uma aduana aqui em Cafarnaum. Funcionários aduaneiros e coletores de impostos trabalhavam por comissão, expoliando os pobres trabalhadores de tudo o que conseguiam arrancar.
Havia impostos de exportação, importação e sobre os produtos no mercado. Em alguns lugares havia o imposto de captação, uma taxação simplesmente porque a pessoa existia. Os lavradores tinham de pagar um imposto territorial em torno de 12,5% do valor anual da colheita. Os judeus ficavam furiosos por ter de pagar dinheiro aos romanos. Rachel Haverlock conversou com o professor de História Judaica Jack Pastor, que estudou os impostos que recaíam sobre uma pessoa comum na Galileia do século I. Portanto, perto de 30% já eram recolhidos por várias autoridades antes mesmo que se começasse a ganhar a vida. E se considerarmos que o homem provavelmente tinha algum tipo de dívida, podemos ver que muita gente estaria no limite da subsistência. Quanta indignação você acredita que havia por parte das pessoas na Galileia com relação ao pagamento de impostos aos romanos? Eles haviam sido conquistados por outra civilização, com valores contrários aos deles, e ainda tinham que pagar. A amargura crescente era direcionada não apenas aos romanos. Às vezes, o alvo era a própria classe dominante judaica. A elite dos sacerdotes cobrava outros 15% pelas obrigações religiosas e a coleta do dízimo, uma parte da produção da lavoura, podia ser impingida de forma impiedosa. O historiador Joséfo descreveu as táticas agressivas utilizadas por um dos sumos sacerdotes judeus. Haviam servos que eram perfeitos velhacos e que, associados a péssimos elementos, iam às eiras e tomavam à força os dízimos dos sacerdotes e não hesitavam em bater nos que se recusavam a dar. Os sumos sacerdotes judeus e os poderosos romanos confiscavam a comida e o dinheiro das pessoas, mas quando as forças do império ostentaram o culto a Roma, elas insultaram profundamente os judeus devotos. Próximo a Cafarnaum, o professor Richard Freund acredita que desenterrou um templo romano dedicado a Lívia Júlia, a esposa de César, construído por Filipe, irmão de Herodes Antipas, em honra aos governantes estrangeiros. Este templo estava funcionando exatamente na mesma época em que Jesus e os apóstolos se encontraram pela primeira vez. A arquitetura do templo era claramente ao estilo do Império Romano, e ele seria visível de longe. O que é que eles viam todos os dias, quando saíam com seus barcos para o mar da Galileia? Não viam uma sinagoga, não viam um templo judaico. Eles viam um templo romano e a fumaça do seu incenso. Os pescadores que viviam no vilarejo devem ter sentido que aquilo era uma agressão à sua sensibilidade religiosa. O povo pobre da Galileia sentia a dor da traição e da fraqueza de seus próprios líderes e odiavam os invasores romanos. Jesus de Nazaré estava resolvido a oferecer a eles uma alternativa, uma mensagem de esperança, mas isso o colocaria numa rota de colisão contra o homem mais poderoso da Palestina, o governador romano Pôncio Pilatos. Cesareia Marítima era uma cidade no estilo romano próxima ao mar. Construída por Herodes, o Grande, em 20 a.C., ela era a maior demonstração de riqueza e poder na Palestina. Os romanos a adotaram como capital da Judéia. Pôncio Pilatos apoderou-se do palácio de Herodes e fez dele seu quartel-general. Alan Callahan veio ver de perto a vida de luxo de que os invasores romanos desfrutavam. Este é o hipódromo, um anfiteatro para corridas de biga, especialmente construídos para as corridas de cavalos, que eram a Fórmula 1 da antiguidade. O grande palácio de Pôncio Pilatos predominava na orla. O contraste entre a vida pobre de Jesus e a casa de Pilatos era chocante. São dois níveis. Este aqui é o nível superior e há um nível inferior que dá direto para o mar. Ainda podemos ver aqui o contorno da piscina. Estão vendo?
Ele podia acordar todos os dias, olhar a piscina, dar um mergulho sempre que quisesse. É um lugar perfeito. Muita opulência. Nenhuma despesa foi poupada. O estilo de vida fabuloso de Pôncio Pilatos só era possível graças à vida de trabalho duro da população pobre do país dominado. Todas as matérias-primas, o fruto da fertilidade natural da terra, terminava nas mãos do Império, nos mercados do Império. O campo produzia e a cidade tomava. Era uma dor muito forte, que era sentida por todos, de um extremo a outro da Palestina. Jesus, com seus discípulos, iria enfrentar essa dor. Ele iria virar de cabeça para baixo esse mundo de ricos e pobres. Como pregador, Jesus poderia facilmente ter se estabelecido numa cidade rica como Cesareia Marítima, adulando os ricos por favores. Mas ele sabia por experiência própria como a ocupação romana havia afetado os judeus comuns. Desde a infância, ele via como a ambição pelo dinheiro podia trazer sofrimento e agora pregava uma mensagem surpreendente e totalmente nova. Ser pobre era bom. Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai para vós tesouros no céu. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A subversão da velha ordem deveria ser feita através de uma revolução sem violência, com apenas uma única arma: o amor. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E Jesus foi além de meras palavras. Ele começou a procurar e a acolher os desprezados, as prostitutas, os pecadores, os doentes. Segundo os evangelhos, ele chegou até a comer à mesa com o homem mais insultado naquela sociedade, o coletor de impostos. Não era esse o tipo de pessoa que você convidaria para a sua mesa no sabá. Porque ele realmente seria visto como um opressor. Portanto, Jesus coloca explicitamente seu problema com os coletores de impostos, mas ao mesmo tempo não os exclui, não os marginaliza. Em vez disso, ele diz: aqui está parte do nosso problema social. Vou trazê-los para o movimento e vou lidar com esse problema de uma forma diferente. Jesus viu que o povo oprimido da Palestina ansiava por mudança. Ele iria tirá-los da repressão, oferecendo uma maneira totalmente nova de olhar o mundo. Fica realmente interessante quando começamos a ver as conexões entre as condições econômicas da região e os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, no Pai Nosso. Deus proverá. Essa era a mensagem de Jesus e ele provaria isso alimentando o povo, curando os doentes, expulsando os demônios. Tudo em nome de Deus. Os evangelhos contam que Jesus havia se tornado um pregador e um operador de milagres extremamente popular. Mas na Galileia do século I, ele não estava sozinho. Jesus era um entre vários. E na sua época, pelo que... ele era assim, era extraordinário. Mas não era o único. A vida no tempo de Jesus era difícil. Doenças, fome e seca eram extremamente comuns. Na falta da ciência e da medicina, as pessoas clamavam por milagres. Um dos mais populares operadores de milagres da época era um homem que fazia chover, Roni, o traçador de círculos. Após desenhar um círculo na terra, Roni colocava-se dentro dele e recusava-se a se mexer até que Deus interviesse.
حق هشام يا ربي. Operadores de milagres como Rony ainda são reverenciados por muitos judeus atualmente. Suas tumbas são santuários populares onde as pessoas vão rezar e pedir favores a Deus. No túmulo de Rony, na cidade de Hatzor Haglalit, Rachel Haverlock encontrou-se com Kim Stratton, especialista em magia e religião antiga. Como você explica a popularidade de Rony, o traçador de círculos? Sabemos que há relatos de que ele tinha poderes milagrosos. Ele desenhava um círculo e, em resumo, ordenava a Deus. Ele importunava a Deus para que chovesse. Ele era conhecido por ter um relacionamento diferente com Deus. Fazendeiros e camponeses desesperados por chuva para molhar as plantações aglomeravam-se em volta enquanto Rony trabalhava. يا ربي. عادوا ادينا بس امشينا في حال. Outro operador de milagres do século I era Hanina Mendoza. Seus milagres eram de um outro tipo. Hanina é mais conhecido por milagres, por assim dizer, particulares, ou por rezar para uma determinada pessoa, para o filho ou filho dessa pessoa, e então curá-los. Hanina é, talvez, mais parecido com Jesus, que também realizava o tipo de cura com imposição de mãos através da oração ou então pelo toque nas suas roupas. Tais totalmente aceitáveis na Palestina do século I. O mundo sobrenatural fazia parte do dia a dia. Não havia esse tipo de separação de que isto é ciência, isto é milagre e isto é religião. O mundo era habitado por anjos e por demônios. E no mundo de Jesus, os demônios eram a causa das doenças. No Evangelho de Marcos, um pai leva seu filho que está tendo convulsões até Jesus. Tentativas anteriores de exorcizar o demônio que o possuía haviam falhado, mas Jesus diz ao pai que tudo é possível se ele realmente acreditar. باكذانا لاش كي وين ويلا تيان النيار بوكي وين ولا توال النيار. Jesus repreendeu o espírito impuro, espírito mudo e surdo, e eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele. A necessidade de cura era enorme. O mundo antigo era infestado de doença e morte numa escala colossal e aterradora. As pessoas na antiguidade levavam uma vida difícil e sabemos que esta era a área. As pessoas provavelmente passavam 1/5 ou 1/4 de suas vidas com malária ou com doenças induzidas pela malária. A mortalidade tinha índices vertiginosos comparados aos de hoje. 50% das pessoas morriam antes dos 5 anos de idade. Os níveis chocantes de doença e mortalidade foram confirmados pela ciência forense. O bioantropólogo Israel Hershkovitz mostrou a Byron McCain indícios da doença mais horrorosa e agressiva do século I. Isto é lepra. O que estamos vendo é que o tecido mole está morrendo e os ossos estão sendo remodelados. Lentamente perde-se os dedos dos pés, das mãos e por aí afora. Isto é o que se vê. É típico. Este é um pé em que os dedos estão se separando e... Sim, isso é o que acontece na lepra. Começa pelas extremidades. Não há outra doença na Bíblia que receba tanta atenção quanto a lepra. Acredito que haja pelo menos 8 capítulos que são dedicados à lepra.
O Evangelho de Marcos fala de Jesus curando um leproso já no primeiro capítulo. عيسى عيسى تخافوش ربي باش يرحمكم الدنيا واخر زولو آمن Girmashin Nishahanaya. A crença de que Jesus podia curar a lepra era vista como um sinal poderoso, uma prova de que Deus operava através do homem milagroso. Havia uma grande expectativa se formando de que as pessoas em breve seriam libertadas de seu sofrimento. Portanto, havia tensão no ar e havia expectativa. Era uma época em que todas essas pessoas estavam surgindo e se apresentavam ao público operando algum tipo de milagre. Exatamente. Então, o milagre não era um evento por si só, era um sinal do que aguardava as pessoas, enfim, do que estava por vir. E algo estava para acontecer. Os milagres de Jesus estavam rapidamente aumentando sua reputação. Conflito e confronto com as autoridades aguardavam um jovem carismático. Mas podemos saber qual era a aparência de Jesus? A ciência moderna pode nos dar uma visão surpreendente. Os evangelhos contam que Jesus tinha o dom de curar e que isso atraiu muitos seguidores. Mas relatos históricos da época revelam os perigos de ser um operador de milagres muito popular. Teudas, outro contemporâneo de Jesus, prova esse ponto. Segundo o historiador Joséfo, Teudas convenceu uma grande multidão de fiéis a acompanhá-lo ao Rio Jordão e disse a eles que ordenaria ao rio que se dividisse para que eles pudessem facilmente atravessá-lo. Como João Batista antes dele, Teudas, com sua popularidade, irritou as autoridades e também como João, elas logo foram ao seu encalço. O fim bárbaro de Teudas foi um alerta a todos os aspirantes a operadores de milagres. Para que o alerta não fosse ignorado, a cabeça cortada de Teudas foi levada a Jerusalém. Dividir as águas de um rio seria um grande espetáculo, mas Jesus estava falando às necessidades mais profundas do povo. Ele tinha um programa, comida de graça, assistência médica gratuita, educação gratuita. E com esse programa, ele não estava apenas transformando indivíduos, havia algo muito maior acontecendo ali. Ele também obteve uma espécie de poder político e, com isso, acumulando seguidores. As maravilhas que Jesus operava e seus ensinamentos heterodoxos estavam agitando um número cada vez maior entre os desprovidos e miseráveis da Galileia. Como resultado, segundo os evangelhos, Jesus também estava atraindo multidões tão grandes que se tornavam um risco. Seus discípulos encontraram uma solução inteligente. O controle da multidão havia se tornado um problema. Ele queria falar às pessoas, mas estava a ponto de ser esmagado pela pressão das multidões e por isso os discípulos arranjaram para ele um barquinho. Ele subia no barquinho e falava com as pessoas que ficavam na margem do barquinho. Para atrair tais multidões, Jesus deve ter sido um grande orador. Mas poderemos algum dia saber como era sua aparência? Pinturas e esculturas religiosas da Idade Média na Europa nos dão muitas faces de Jesus. Nenhuma delas veio do seu mundo e de sua época. A ciência agora pode chegar muito mais perto da verdade.
Para entender qual era a aparência dos homens nesta época e lugar, Byron McCain consultou o bioantropólogo Israel Hershkovitz. Os exames detalhados que ele fez de crânios galileus do século I sugerem que a população tinha uma aparência característica. O rosto, na realidade, era menor e mais magro que os de outras populações, como as populações europeias ou as populações africanas. Era muito magro, mas muito típico da nossa região. Usando uma máquina de tomografia computadorizada, Hershkovitz pode produzir uma imagem tridimensional de um crânio típico da Galileia. Softwares podem então recriar com precisão a estrutura muscular e os tendões do rosto desta pessoa de 2000 anos atrás. Um homem que veio do mesmo acervo genético que Jesus. Existe uma maneira científica muito precisa de se fazer isso, porque temos padrões. Qual é a espessura dos músculos, qual é a espessura da pele, ou quanta gordura temos que colocar nas várias áreas do rosto. E acabamos formando este rosto. A estrutura subjacente do rosto que seria produzido assim seria uma estrutura que representa o mais típico e comum na época de Jesus. A pele dos trabalhadores pobres na época de Jesus seria castigada pelo clima, e fontes históricas afirmam que eles tinham cabelo e barba curtos para evitar os piolhos. Quando os artistas forenses terminam a reconstrução, podemos pela primeira vez ter um vislumbre científico da possível aparência de Jesus. De alguma forma, um homem pobre, provavelmente muito parecido com este, arrebanhou seguidores, criando aquela que um dia se tornaria uma religião de âmbito mundial. Jesus oferecia uma alternativa à religião principal. Mas ele não se contentava em pregar apenas para os seus seguidores na Galileia. Jesus decidiu confrontar os que estavam no coração do problema, os sacerdotes de Jerusalém. Foi uma decisão fatal. Jesus tinha uma mensagem universal simples. Ela tanto abordava como confrontava a crueldade e a injustiça no tempo e lugar em que ele vivia. Ele dizia que um mundo diferente estava por vir. Jesus apareceu naquela época dizendo: bom, vamos juntar todo mundo e vamos aspirar por um reino muito diferente. Um reino que não é aqui. Vamos sofrer neste mundo para então poder passar para o próximo. Jesus chamou o mundo que viria de reino de Deus. Ele descrevia o dia em que a vida seria rica, plena, boa e resumia tudo nessa condição, o reino de Deus. Jesus explicou seu reino de Deus ou reino dos céus no chamado Sermão da Montanha. Sua localização é contraditória nos evangelhos. Mateus fala de uma montanha, Lucas fala de uma planície, mas estudiosos de hoje acreditam que um único sermão num único lugar seria pouco provável. Faz mais sentido que os primeiros cristãos tenham colhido as palavras de Jesus em fragmentos e Mateus tenha montado essa bela compilação para mostrar da sua forma o que ele acreditava que os ensinamentos de Jesus diziam. Uma coletânea das palavras de Jesus, chamada As Bem-aventuranças, ganhou o mundo da época e virou de cabeça para baixo. ليلن دي ذردافو بيجن تزاديكوتا ليلن دي ذردافو تزاجن تزاديكوتا جديد هون جديد هون دي مالشوتا ما كش مايا. Em vez das coisas acontecerem entre os privilegiados, entre os favorecidos, entre os poderosos, Deus realiza coisas na periferia,
para os pequenos, os mais humildes, os excluídos. O reino dos céus de Jesus prometia a salvação eterna para os pobres camponeses e pescadores de sua terra natal tão explorada. Mas para os que estavam no poder, quando Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele estava sendo provocador e revolucionário. Jesus tinha coisas realmente incômodas para dizer àqueles que detinham a riqueza, o poder, o privilégio. E, persistentemente, a mensagem aos ricos, influentes e poderosos era bem clara. Você tem de desistir do que você tem. Essa nova ordem, o reino de Deus, vai exigir que você abra mão. Não se apegue, nem tente se apegar a essas coisas. E o tempo de abrir mão havia chegado. Conscientemente ou não, Jesus estava colocando seus ensinamentos e sua vida em risco quando partiu para Jerusalém, a capital ocupada da Judéia. Pelos relatos dos evangelhos, a entrada de Jesus em Jerusalém foi uma encenação extraordinária, carregada de significado simbólico. Ele veio em paz. Isso era o que significava entrar num jumento. Entrar numa cidade num rickshaw é diferente de entrar numa cidade num tanque. Entrar na cidade num jumento. A Torá, a Bíblia judaica, dizia que o Messias, o libertador, entraria em Jerusalém exatamente dessa forma. Quando Jesus entrou em Jerusalém num jumento, ele anunciou a si mesmo como um profeta, fazendo uma declaração radical de reforma e mudança. Este é que as pessoas mudassem a partir de Jerusalém. Para anunciar sua chegada, os seguidores de Jesus agitaram palmas à sua frente, o que para os judeus era um símbolo de libertação da opressão. A imagem, principalmente no Evangelho de João, é politicamente provocadora. Para os israelitas antigos seria o equivalente ao sinal de Black Power ou alguma coisa do tipo na Olimpíada de 68. Jesus estava desafiando abertamente o rei Herodes Antipas e os sacerdotes. Ele agora estava em grande perigo. Hoje, em Jerusalém, turistas visitam os locais dos famosos últimos dias de Jesus. Byron Allen e Rachel vão investigar se esses locais têm algum fundamento de verdade. Pode a arqueologia revelar agora o local onde de fato Jesus foi preso e julgado? E pode a ciência desvendar os segredos da crucificação? Versão brasileira, DPN Santos. Um relacionamento diferente com Deus. Fazendeiros e camponeses desesperados por chuva para molhar as plantações aglomeravam-se em volta enquanto Rony trabalhava. Outro operador de milagres do século I era Hanina Bendossa. Seus milagres eram de um outro tipo. Hanina é mais conhecido por milagres, por assim dizer, particulares, ou por rezar para uma determinada pessoa, para o filho ou filho dessa pessoa, e então curá-los. Hanina é, talvez, mais parecido com Jesus,
que também realizava o tipo de cura com imposição de mãos através da oração ou então pelo toque nas suas roupas. Tais totalmente aceitáveis na Palestina do século I. O mundo sobrenatural fazia parte do dia a dia. Não havia esse tipo de separação de que isto é ciência, isto é milagre e isto é religião. O mundo era habitado por anjos e por demônios. E no mundo de Jesus, os demônios eram a causa das doenças. No Evangelho de Marcos, um pai leva seu filho que está tendo convulsões até Jesus. Tentativas anteriores de exorcizar o demônio que o possuía haviam falhado, mas Jesus diz ao pai que tudo é possível se ele realmente acreditar. Jesus repreendeu o espírito impuro, espírito mudo e surdo, e eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele. A necessidade de cura era enorme. O mundo antigo era infestado de doença e morte numa escala colossal e aterradora. As pessoas na antiguidade levavam uma vida difícil e sabemos que esta era a área. As pessoas provavelmente passavam 1/5 ou 1/4 de suas vidas com malária. Seria suspeito naquelas circunstâncias. Os romanos exigiam que Herodes mantivesse a ordem, e ele então decidiu usar João para enviar um aviso a todos os subversivos religiosos. A execução de João realmente aconteceu. Ela foi registrada pelo historiador romano Joséfo. O evangelista Marcos mais tarde acrescentou o detalhe de que Salomé, a enteada de Herodes, exigiu que a cabeça ensanguentada de João lhe fosse trazida numa bandeja. Sua morte foi muito sangrenta e perturbadora. A imagem do profeta decapitado com a cabeça numa bandeja é perturbadora para nossa sensibilidade moderna. E para seus seguidores deve ter sido uma tremenda tragédia e uma grande perda. A execução de João afetou um de seus seguidores de uma maneira profunda. O Evangelho de Marcos sugere que foi nesse momento que Jesus tornou-se ele próprio um líder. Ele assumiu a mensagem de João e seus seguidores. Mas havia uma diferença importante entre os dois homens. João mantinha-se perto da água. Sua marca era o batismo aqui, às margens do Jordão. Enquanto João evitava as áreas mais populosas, Jesus colocou o show na estrada. Jesus queria levar sua mensagem ao povo, às pessoas como ele. E então voltou a Galileia, a uma importante cidade pesqueira chamada Cafarnaum. Há séculos, Cafarnaum atrai peregrinos e muitos turistas da Terra Santa. Uma igreja moderna ergue-se no local onde se diz que Jesus ficou. Para entender por que Jesus escolheu Cafarnaum, Byron McCain veio aqui encontrar-se com seu colega arqueólogo Jonathan Reed. É um lugar fantástico para se visitar. É um local de peregrinação, uma Disneylândia arqueológica, de certa forma. As pessoas adoram visitá-lo. Diz a tradição que a sogra do apóstolo Pedro vivia aqui.
e que este era um local de peregrinação para os primeiros cristãos. O mais típico e comum na época claro. de Jesus. A pele dos trabalhadores pobres na época de Jesus seria castigada pelo clima, e fontes históricas afirmam que eles tinham cabelo e barba curtos para evitar os piolhos. Quando os artistas forenses terminam a reconstrução, podemos pela primeira vez ter um vislumbre científico da possível aparência de Jesus. De alguma forma, um homem pobre, provavelmente muito parecido com este, arrebanhou seguidores, criando aquela que um dia se tornaria uma religião de âmbito mundial. Jesus oferecia uma alternativa à religião principal. Mas ele não se contentava em pregar apenas para os seus seguidores na Galileia. Jesus decidiu confrontar os que estavam no coração do problema, os sacerdotes de Jerusalém. Foi uma decisão fatal. Jesus tinha uma mensagem universal simples. Ela tanto abordava como confrontava a crueldade e a injustiça no tempo e lugar em que ele vivia. Ele dizia que um mundo diferente estava por vir. Jesus apareceu naquela época dizendo, bom, vamos juntar todo mundo e vamos aspirar por um reino muito diferente. Um reino que não é aqui. Vamos sofrer neste mundo para, então, poder passar para o próximo. Jesus chamou o mundo que viria de reino de Deus. Ele descrevia o dia em que a vida seria rica, plena, boa e resumia tudo nessa condição, o reino de Deus. Jesus explicou seu reino de Deus ou reino dos céus no chamado Sermão da Montanha. Sua localização é contraditória nos evangelhos. Mateus fala de uma montanha, Lucas fala de uma planície, mas estudiosos de hoje acreditam que um único sermão num único lugar seria pouco provável. Faz mais sentido que os primeiros cristãos tenham colhido as palavras de Jesus em fragmentos e Mateus tenha montado essa bela compilação para mostrar da sua forma o que ele acreditava que os ensinamentos de Jesus diziam. Uma coletânea das palavras de Jesus, chamada As Bem-aventuranças, ganhou o mundo da época e virou de cabeça para baixo. Imalela pakidana lash chukiwena wela tiane niod pukiwena wala tuale niod. Jesus repreendeu o espírito impuro, espírito mudo e surdo, e eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele. A necessidade de cura era enorme. O mundo antigo era infestado de doença e morte numa escala colossal e aterradora. As pessoas na antiguidade levavam uma vida difícil e sabemos que esta era a área. As pessoas provavelmente passavam 1/5 ou 1/4 de suas vidas com malária ou com doenças induzidas pela malária. A mortalidade tinha índices vertiginosos comparados aos de hoje. 50% das pessoas morriam antes dos 5 anos de idade. Os níveis chocantes de doença e mortalidade foram confirmados pela ciência forense. O bioantropólogo Israel Hershkovitz mostrou a Byron McCain indícios da doença mais horrorosa e agressiva do século I. Isto é lepra. O que estamos vendo é que o tecido mole está morrendo e os ossos estão sendo remodelados. Lentamente perde-se os dedos dos pés, das mãos e por aí afora. Isto é o que se vê. É típico. Este é um pé em que os dedos estão se separando e... Sim, isso é o que acontece na lepra. Começa pelas extremidades. Não há outra doença na Bíblia
que receba tanta atenção quanto a lepra. Acredito que haja pelo menos 8 capítulos que são dedicados à lepra. O Evangelho de Marcos fala de Jesus curando um leproso já no primeiro capítulo. Isa! Isa! تخافوش ربي باش يرحم الدنيا ويرحم. زولو آمن قرماشن نشاهنايا. A crença de que Jesus podia curar a lepra era vista como um sinal poderoso, uma prova de que Deus operava através do homem milagroso. Comida de graça, assistência médica gratuita, educação gratuita. E com esse programa, ele não estava apenas transformando indivíduos, havia algo muito maior acontecendo ali. Ele também obteve uma espécie de poder político e, com isso, acumulando seguidores. As maravilhas que Jesus operava e seus ensinamentos heterodoxos estavam agitando um número cada vez maior entre os desprovidos e miseráveis da Galileia. Como resultado, segundo os evangelhos, Jesus também estava atraindo multidões tão grandes que se tornavam um risco. Seus discípulos encontraram uma solução inteligente. O controle da multidão havia se tornado um problema. Ele queria falar às pessoas, mas estava a ponto de ser esmagado pela pressão das multidões e por isso os discípulos arranjaram para ele um barquinho. Ele subia no barquinho e falava com as pessoas que ficavam na margem do barquinho. Para atrair tais multidões, Jesus deve ter sido um grande orador. Mas poderemos algum dia saber como era sua aparência? Pinturas e esculturas religiosas da Idade Média na Europa nos dão muitas faces de Jesus. Nenhuma delas veio do seu mundo e de sua época. A ciência agora pode chegar muito mais perto da verdade. Para entender qual era a aparência dos homens nesta época e lugar, Byron McCain consultou o bioantropólogo Israel Hershkovitz. Os exames detalhados que ele fez de crânios galileus do século I sugerem que a população tinha uma aparência característica. O rosto, na realidade, era menor e mais magro que os de outras populações, como as populações europeias ou as populações africanas. Era muito magro, mas muito típico da nossa região. Usando uma máquina de tomografia computadorizada, Hershkovitz pode produzir uma imagem tridimensional de um crânio típico da Galileia. Softwares podem então recriar com precisão a estrutura muscular e os tendões do rosto desta pessoa de 2000 anos atrás. Um homem que veio do mesmo acervo genético que Jesus. Existe uma maneira científica muito precisa de se fazer isso, porque temos padrões. Qual é a espessura dos músculos, qual é a espessura da pele, ou quanta gordura temos que colocar nas várias áreas do rosto. E acabamos formando este rosto. A estrutura subjacente do rosto que seria produzido assim seria uma estrutura que representa o mais típico e comum na época de Jesus. A pele dos trabalhadores pobres na época de Jesus seria castigada pelo clima, e fontes históricas afirmam que eles tinham cabelo e a necessidade de cura era enorme. O mundo antigo era infestado de doença e morte numa escala colossal e aterradora. As pessoas na antiguidade levavam uma vida difícil e sabemos que esta era a área. As pessoas provavelmente passavam 1/5 ou 1/4 de suas vidas com malária ou com doenças induzidas pela malária. A mortalidade tinha índices vertiginosos comparados aos de hoje. 50% das pessoas morriam antes dos 5 anos de idade. Os níveis chocantes de doença e mortalidade foram confirmados pela ciência forense. O bioantropólogo Israel Hershkovitz mostrou a Byron McCain indícios da doença mais horrorosa e agressiva do século I. Isto é lepra.
O que estamos vendo é que o tecido mole está morrendo e os ossos estão sendo remodelados. Lentamente perde-se os dedos dos pés, das mãos e por aí afora. Isto é o que se vê. É típico. Este é um pé em que os dedos estão se separando e... Sim, isso é o que acontece na lepra. Começa pelas extremidades. Não há outra doença na Bíblia que receba tanta atenção quanto a lepra. Acredito que haja pelo menos 8 capítulos que são dedicados à lepra. O Evangelho de Marcos fala de Jesus curando um leproso já no primeiro capítulo. Isa! Isa! Zulu Amen, Girmashin Nishahanaya. A crença de que Jesus podia curar a lepra era vista como um sinal poderoso, uma prova de que Deus operava através do homem milagroso. Havia uma grande expectativa se formando de que as pessoas em breve seriam libertadas de seu sofrimento. Portanto, havia tensão no ar e havia expectativa. Era uma época em que todas essas pessoas estavam surgindo e se apresentavam ao público operando algum tipo de milagre. Exatamente. Então, o milagre não era um evento por si só, era um sinal do que aguardava as pessoas, enfim, do que estava por vir. E algo estava para acontecer. Os milagres de Jesus estavam... Entre esses homens pobres e rudes, Jesus recrutou a equipe que o ajudaria a forjar uma nova religião mundial. Quando Jesus voltou de sua jornada ao Rio Jordão, ele se estabeleceu na cidade de Cafarnaum e começou a recrutar discípulos entre os pescadores pobres. Os evangelhos contam que os 2 primeiros que ele arregimentou foram os irmãos Simão Pedro e André. Eram pescadores. Jesus disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. أنا نوعدكم اللي كان تتابعوني تربحوا برشا. برشا. Quando ele os convidou a abandonar tudo e a segui-lo, foi de uma forma que eles aceitaram imediatamente. Eles simplesmente largaram tudo. Bom, eles largaram tudo e o seguiram, mas também não tinham tanta coisa assim. Os indícios arqueológicos da pobreza dos pescadores são convincentes. Em 1986, um barco de madeira foi encontrado no lodo do Mar da Galileia. Ele datava do século I, ou seja, tinha cerca de 2000 anos. As pessoas que o construíram tinham materiais muito pobres à sua disposição. Sei. Era principalmente pinho, que não é indicado para se construir um barco. Os pescadores da Galileia faziam todo o possível para manter os barcos em condições de navegar, remendando-os com qualquer pedaço de madeira que conseguissem encontrar. E quando a vida útil do barco terminava, ele era desmantelado e afundado. Os pescadores da cidade não eram os únicos recrutas potenciais de Jesus. Cafarnaum era um centro comercial, o tipo de lugar que atraía jovens andarilhos da zona rural. Analisando por uma perspectiva estritamente demográfica, havia muitos dos que eu chamaria de jovens marginalizados, rapazes que não podiam se casar porque não tinham terra e frequentemente o que faziam era mudar-se dos vilarejos menores para os maiores e até para cidades grandes.
No decorrer de sua vida, Jesus havia observado como as pessoas pobres como ele eram impotentes, remendando-os com qualquer pedaço de madeira que conseguissem encontrar. E quando a vida útil do barco terminava, ele era desmantelado e afundado. Os pescadores da cidade não eram os únicos recrutas potenciais de Jesus. Cafarnaum era um centro comercial, o tipo de lugar que atraía jovens andarilhos da zona rural. Analisando por uma perspectiva estritamente demográfica, havia muitos dos que eu chamaria de jovens marginalizados, rapazes que não podiam se casar porque não tinham terra e, frequentemente, o que faziam era mudar-se dos vilarejos menores para os maiores e até para cidades grandes. No decorrer de sua vida, Jesus havia observado como as pessoas pobres como ele eram impotentes sob a dominação romana. Elas sentiam a opressão diariamente no estômago e no bolso. Uma das maneiras pelas quais a presença romana era sentida era através dos impostos. Os evangelhos falam de coletores de impostos e até de uma aduana aqui em Cafarnaum. Funcionários aduaneiros e coletores de impostos trabalhavam por comissão, expoliando os pobres trabalhadores de tudo o que conseguiam arrancar. Havia impostos de exportação, importação e sobre os produtos no mercado. Em alguns lugares havia o imposto de captação, uma taxação simplesmente porque a pessoa existia. Os lavradores tinham de pagar um imposto territorial em torno de 12,5% do valor anual da colheita. Os judeus ficavam furiosos por ter de pagar dinheiro aos romanos. Rachel Haverlock conversou com o professor de História Judaica Jack Pastor, que estudou os impostos que recaíam sobre uma pessoa comum na Galileia do século I. Portanto, perto de 30% já eram recolhidos por várias autoridades antes mesmo que se começasse a ganhar a vida. E se considerarmos que o homem provavelmente tinha algum tipo de dívida, podemos ver que muita gente estaria no limite da subsistência. Quanta indignação você acredita que havia por parte das pessoas na Galileia com relação ao pagamento de impostos aos romanos? Eles haviam sido conquistados por outra civilização, com valores contrários aos deles, e ainda tinham que pagar. A amargura crescente era direcionada não apenas aos romanos. Às vezes, o alvo era a própria classe dominante judaica. A elite dos sacerdotes com obrigações religiosas e a coleta do dízimo, uma parte da produção da lavoura, podia ser impingida de forma impiedosa. O historiador Joséfo descreveu as táticas agressivas utilizadas por um dos sumos sacerdotes judeus. Haviam servos que eram perfeitos velhacos e que, associados a péssimos elementos, iam às eiras e tomavam à força os dízimos dos sacerdotes e não hesitavam em bater nos que se recusavam a dar. Os sumos sacerdotes judeus e os poderosos romanos confiscavam a comida e o dinheiro das pessoas, mas quando as forças do império ostentaram o culto a Roma, elas insultaram profundamente os judeus devotos. Próximo a Cafarnaum, o professor Richard Freund acredita que desenterrou um templo romano dedicado a Lívia Júlia, a esposa de César, construído por Filipe, irmão de Herodes Antipas, em honra aos governantes estrangeiros. Este templo estava funcionando exatamente na mesma época em que Jesus e os apóstolos se encontraram pela primeira vez. A arquitetura do templo era claramente ao estilo do Império Romano, e ele seria visível de longe. O que é que eles viam todos os dias, quando saíam com seus barcos para o mar da Galileia? Não viam uma sinagoga, não viam um templo judaico. Eles viam um templo romano e a fumaça do seu incenso. Os pescadores que viviam no vilarejo devem ter sentido que aquilo era uma agressão à sua sensibilidade religiosa.
O povo pobre da Galileia sentia a dor da traição e da fraqueza de seus próprios líderes e odiavam os invasores romanos. Jesus de Nazaré estava resolvido a oferecer a eles uma alternativa, uma mensagem de esperança, mas isso o colocaria numa rota de colisão contra o homem mais poderoso da Palestina, o governador romano Pôncio Pilatos. Cesareia Marítima era uma cidade no estilo romano próxima ao mar. Construída por Herodes, o Grande, em 20 a.C., ela era a maior demonstração de riqueza e poder na Palestina. Os romanos a adotaram como capital da Judéia. Pôncio Pilatos apoderou-se do palácio de Herodes e fez dele seu quartel-general. Alan Callahan veio ver de perto a vida de luxo de que os invasores romanos desfrutavam. Este é o hipódromo, um anfiteatro para corridas de biga, especialmente construídos para as corridas de cavalos, que eram a Fórmula 1 da antiguidade. Podemos imaginar Jesus como um jovem infeliz com a situação da sua época, ávido por mudanças, querendo sair de casa e tornar-se parte de algum movimento que defendia mudanças. Na época, o movimento batista era o maior entre os que haviam. E faria todo sentido que um jovem assim fizesse parte dele. O encontro de Jesus com João foi tão importante que 2 dos evangelhos o consideram um ponto de partida da história de Jesus. Os evangelhos dizem que João reconheceu imediatamente Jesus como Filho de Deus e curvou-se diante dele. Fontes históricas contam que naquela época João Batista desfrutava de imensa popularidade. Por esse motivo, as autoridades temiam que ele estivesse incitando uma rebelião. João havia deliberadamente colocado sua base na margem leste do Jordão, fora do território controlado pelos romanos. A região era controlada por Herodes Antipas, rei da Galileia e marionete dos romanos. Herodes poderia ter deixado João, seu compatriota judeu, em paz. Ele não representava uma ameaça militar, mas Herodes estava inquieto. Qualquer um que viesse aqui com uma multidão de seguidores seria suspeito naquelas circunstâncias. Os romanos exigiam que Herodes mantivesse a ordem, e ele então decidiu usar João para enviar um aviso a todos os subversivos religiosos. A execução de João realmente aconteceu.